língua. O que vocês têm que saber nessa lâmina? Vocês têm que saber, primeiramente, o epitélio. A gente nem perguntei, vocês estão enxergando direitinho aí? Tá apresentando direitinho? Tá. Tá, certo. Ah, ótimo. Então, aqui na lâmina da língua, o epitélio que a gente vai ter é o epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Não sei se vocês lembram do primeiro período, mas esse é um epitélio parecido com o da pele. A diferença do epitélio da língua e do esôfago também, no caso, para o epitélio da pele é a questão da queratinização. Na língua, o epitélio não é queratinizado, na pele, o epitélio é queratinizado. Então, às vezes, uma forma de vocês lembrarem é vocês lembrarem que é o mesmo epitélio da pele, só que a diferença é que ele não é queratinizado. Então, o epitélio é pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Nesse caso aqui, nesse corte da língua, a gente está vendo muito as papilas filiformes, se eu não me engano. Eu acho que são as filiformes mesmo. Elas têm esse formato mais cônico. É importante vocês saberem diferenciar as papilas. Eu vou mostrar todas aqui para vocês. Mas essa aqui, no caso, é a filiforme. Ela vai se projetar para a cavidade da boca, no caso. Outra coisa importante para vocês verem aqui na língua também são as fibras musculares. Elas vão estar arranjadas assim em diferentes posições, que é o que vai conferir à língua o movimento em várias direções. Então, a gente tem aqui fibras na horizontal, fibras na vertical, fibras mais circulares aqui. Então, isso tudo contribui para os amplos movimentos que a gente tem na língua, né? Então, na língua, fora as papilas, o que vocês têm que saber é isso: o epitélio e essa questão da musculatura mesmo. Outra coisa também é que... Mas esse aqui não dá para ver. Não dá para ver, mas porque aqui só tem papila filiforme. Mas outra coisa importante também que vocês têm que ver são os botões gustativos. Na próxima que eu vou mostrar aqui, na fungiforme, acho que tem. Aqui nas fungiformes, ó. Essa aqui, então, é uma papila fungiforme. Na fungiforme? Tem. Elas vão ter esse formato parecendo um cogumelo, tá vendo? E a única que vocês podem confundir é a fungiforme com a circunvalada. Mas a forma de vocês diferenciarem é justamente pelo tamanho. Porque as papilas circunvaladas, elas são maiores, tanto que elas vão ser vistas a olho nu. Então, por exemplo, se você olhar no espelho e botar sua língua para fora, vocês vão conseguir ver o V lingual com as papilas circunvaladas. Eu acho que isso vocês veem até em anatomia, então não vai ficar redundante eu ficar falando aqui disso. Mas, enfim, aqui a gente tem, então, a papila fungiforme, ela é grande, parece um cogumelo. E é isso que vocês têm que saber. O epitélio já falei, os músculos já falei também. Repete o epitélio, por favor. O epitélio é pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Aqui, ó. Nessa aqui tá melhor para ver. Aqui. Eita. Aqui. Ele é estratificado, porque ele não tem essa conformação certinha. Pavimentoso, que é o pavimento normal. E não queratinizado, porque ele não tem queratina. Então, é isso, do epitélio. As papilas... As papilas filiformes não tem queratina, não? Tem queratina, não? Oi? Repete. As papilas filiformes, elas têm queratina? Não. Não tem, não. Pensa que a queratina, ela meio que, assim, na nossa pele, ela vai formar uma camada de proteção na nossa pele para não deixar passar, não deixar absorver nenhum mecanismo, não, gente, nenhum micro-organismo que não tem que estar ali. Então, na língua, no esôfago, a gente meio que não precisa dessa proteção, entre aspas. A gente tem outros mecanismos de proteção, no caso, substâncias que são secretadas ali, lisozimas, etc., que vão fazer essa proteção para a gente. Pelo contrário, a gente precisa de absorção para a gente poder absorver os nutrientes. Então, no esôfago, acho que não chega a ter absorção no esôfago e na língua, não, mas precisam ser secretados substâncias que ajudam na absorção. Então, não tem necessidade de ter queratina, entendeu? Débora. Oi? Na filiforme tem queratina.
A Aline falou que a papila filiforme, o epitélio dela é queratinizado. Sério? Sim. A Luciana também falou isso. Por isso que eu Gente, tô perguntei. falando errado, desculpa. Eu anotei aqui que era epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. Eu peguei isso, se eu não me engano, no Junqueira. Eu Mas acho que- provavelmente eu peguei numa forma, tipo assim, mais geral da língua, porque no geral da língua não tem queratina. Isso, eu acho que é isso. O geral da língua não é queratinizado, mas tem a Nessas exceção da papilas tem, papila né? filiforme, sim. Entendi. Então, gente, ó, peguem a dica aí dos seus amigos. Na papila, então só na papila tem queratina e no restante da língua não tem queratina, gente, pelo amor de Deus. Na aula da Luciana, ela colocou no slide que a parte dorsal da língua é epitélio pavimentoso estratificado, parcialmente queratinizado. Aí foi isso que ela colocou nos slides. Uhum. E a parte ventral é não queratinizado. Entendi. Então deve ser justamente pela presença dessas papilas, então. Mas saibam que isso é só na língua, gente. No esôfago não tem queratina. Tá? Saibam disso. Tá, então... As papilas circunvaladas e as fungiformes são as que têm presença de botão gustativo, né? A filiforme não tem. A filiforme não tem, a fungiforme tem pouco, as circunvaladas tem muito e a folhada tem muito também. Tá bom, obrigada. Tá? Eu vou mostrar a folhada, as outras agora. Eu mostrei só a filiforme e a fungiforme. Essa aqui, no caso, é a folhada, que parece esse quadrado aqui. Aí aqui, ó, vocês conseguem ver... Eita! Os botões gustativos. São essas estruturas ovaladas aqui. É importante vocês identificarem. Aí, tanto que aqui, ó, não tem queratina, não. É realmente só nas filiformes mesmo, então. Acho que sua tela travou, porque tá na página inicial aqui. Travou? Eita. Ai, meu Deus. Que eu... Voltou para a tela do Meet? Não, tá apresentando, mas, tipo assim, tá na tela inicial do Storage Guide. Eu vou tentar trocar meu Wi-Fi, gente, só um minutinho. Tenta parar de compartilhar e compartilha de novo. Eu troquei o Wi-Fi aqui, deixa eu ver se vai funcionar agora. Tá negociando aí? Tá. Tá? Então tá bom, vamos voltar então. Gente, desculpa ter falado aquilo lá, eu realmente não sabia. Enfim, então aqui a gente vai ter as papilas folhadas. Elas têm esse formato característico e vocês vão conseguir enxergar nela claramente os botões, tá? Passando para a próxima, a gente tem a folhada, as circunvaladas, eu acho que eu não tinha mostrado ainda. Elas são maiores aqui. Muitos botões gustativos. Essas são que eu falei que dá para ver olho nu. Então, se vocês forem no espelho, colocarem a língua para fora, vocês vão conseguir ver ela. Gente, tá travando ainda? Não. Não? Não. Não, tá não. Então, vocês vão conseguir ver elas bem visivelmente na língua. Então, aqui tem os botões em grande número. Então, voltando a essa questão dos botões. Nas filiformes, a gente não tem botões. Nas fungiformes, a gente tem, mas em menor quantidade. Nas circunvaladas, a gente tem em grande quantidade. E também na folhada, a gente tem em grande quantidade. Então, para ver botão gustativo, as melhores, assim, papilas para conseguir enxergar são as circunvaladas e as folhadas. As fungiformes a gente vai ter pouco e na filiforme a gente não tem. Tá? Então, da língua, basicamente, o que vocês têm que saber é isso. Gente, na língua ela falou alguma coisa de glândula? Ou são só nas outras lâminas? A Luciana não falou, não, eu acho. Não, né? Então, deixa eu ver se as glândulas estão aqui. Eu acho que elas não estão aqui.
Então, a primeira glândula que a gente vai ver é a parótida. É importante vocês saberem que ela tem uma cápsula externa de tecido conjuntivo. E o mais importante que vocês têm que saber dessa lâmina é a presença dos ácinos serosos, né? Então, a gente vai ter eles aqui. Os ácinos, a forma, né, de vocês diferenciarem realmente os ácinos serosos dos mucosos é pela coloração. Então, os serosos, eles vão ter essa pigmentação mais escura no HE. E os mucosos, eles vão ser clarinhos. Eu vou mostrar na próxima lâmina. Então, vai dar para vocês verem melhor. Então, a serosa, a gente tem que enxergar eles, né? Esses ácinos serosos. E também a questão dos ductos, né? A gente vai ter os ductos intercalados. Então, ele vai estar aqui, ó. Eu acredito. Eu acho que ele está no corte longitudinal aqui. Alguém me corrige se eu estiver errada. Então, ducto intercalar. Deixa eu ver se a gente tem um corte melhor dele. Aqui. Um ducto intercalar aqui. E os ductos estriados. Tanto o ducto intercalar quanto o ducto estriado, eles são subdivisões dos ductos intralobulares. Então, são tipos, né? Assim, entre aspas, dos ductos intralobulares. Aí, então, a gente vai ter 2 tipos de ducto, assim, primariamente, que vocês têm que saber. Os intralobulares e os interlobulares, que vai ser o próximo que eu vou mostrar. Então, no intralobular, ele vai se dividir em intercalar e estriado, entendeu? E aí, o interlobular, que é o maiorzão de todos, a gente vai ver ele muito bem na lâmina de pâncreas. Eu acho que tem uma lâmina lá na faculdade que, assim, tem um ducto intercalar que tá lindo de ver. Então, a gente tem o interlobular. Interlobular, na verdade, né? Falei errado. Lá na faculdade, a gente tem o interlobular que tá lindo de ver. Então, a gente tem aqui um ducto interlobular, que é o maiorzão. Um ducto... Esse 2 tá melhor. Ducto intercalar aqui. E o ducto estriado. Lembrando que o intercalar e o estriado são subdivisões do intralobular. Então, repetindo, a gente tem o ducto intralobular e os ductos interlobulares. O intralobular, ele vai se subdividir em intercalar e em estriado. Então, o intercalar e o estriado são subdivisões do intralobular. E aí, a gente tem o interlobular, que vai ser esse maiorzão que eu mostrei antes. Ficou claro, gente? Sim. Débora, a classificação dessa glândula é o quê? Você pode falar pra gente? Essa glândula é serosa. Ah, tá. Só serosa? Então, isso foi uma coisa que eu até discuti na semana passada, retrasada, não lembro. Eu dei monitoria com o Diego. Não dei monitoria com o Diego, né? Eu dei monitoria, o Diego estava lá. Aí a gente tava... Diego não, gente. Eita, Marlon. Confundi os nomes das pessoas, foi mal. Com o Marlon. E aí a gente estava falando realmente sobre isso, porque, se eu não me engano, nos slides da Luciana, estavam falando que era só serosa, ou era o contrário, e eu tinha visto em algum lugar que era serosa e mucosa. Então, se alguém puder me esclarecer o que estava no slide da professora, é bom vocês seguirem o que estava no slide da professora. A professora falou Desculpa interromper. A Luciana falou na sala que era... A gente não pode falar que ela é só serosa ou só mucosa, mas essa daí ela é predominantemente serosa. Tipo, Serosa, 99% dela é serosa. Uhum. Aí precisa daquela nomenclatura, glândula, não sei o quê, tubulacionosa. Não, Ah, eu tá. acredito que não. Pelo menos assim, quando eu estava no segundo período, não precisou, não. Era só Não, ácido seroso, ácido mucoso, se a glândula era mucosa, era serosa, e quais os tá. ductos que ela estava. Tanto que aqui no próprio Histology Guide, na lâmina de parótida, a gente tem a presença de ácidos mucosos. Então, assim, fica essa divergência aí. Não divergência, né? Mas essa Então seria questão. seromucosa, basicamente. Então, ela seria igual a colega falou. Quem falou? Não vi quem falou. Luísa. Luísa. Então, igual a Luísa falou, ela seria primariamente serosa, mas a gente pode encontrar ácidos mucosos nela também. Então, caso pergunte na prova,
é bom você especificar dessa forma, entendeu? Colocar possui primariamente ácidos serosos, mas podem ser encontrados ácidos mucosos também. Tá bom? Ok, Talvez obrigado, viu? predominantemente, tipo assim, que ele fala que tem mais ácidos serosos do que mucosos. Uhum, é isso mesmo. Beleza. Ô, Débora, você sabe como é que vai ser a prova? Tipo assim, toda aberta, com questão fechada e tal? Olha, então, eu costumo acompanhar a Aline e eu tive aula com a Aline, né? E quando eu tive. Esse bloco meu foi presencial, foi no início do ano passado. Quando eu tive esse bloco, a prova prática, no microscópio e tal, foi aberta. Então, tipo assim, tinha um microscópio lá, você ia ver o que a questão estava pedindo e ia escrever, não era de marcar. E a questão, e a prova teórica era a prova de marcar mesmo, que eu esqueci o nome, como fala agora. Não é discursiva. Tá, obrigada. Assim, isso foi comigo. Eu não sei se a Giovana tá aí. A Giovana teve aula com ela no semestre passado, então acho que ela tem propriedade melhor para falar, mas eu não vi se ela entrou. Mas assim, quando eu tive, a prova foi fechada. A teórica, no caso, né? Tá. A Luciana falou hoje que a teórica vai ser toda fechada. Ah, então ótimo. Melhor ainda para vocês. Então, Obrigada. por nada. A próxima glândula que a gente tem é a submandibular. Eu acredito que ela entra nessa mesma questão da parótida, de ser tanto serosa quanto mucosa. E a gente vai ter, vocês vão ter que ver nas 3 glândulas basicamente a mesma coisa. Então, ácidos serosos, ácidos mucosos e os 3, assim, porque são 2 tipos de ducto e um se subdivide em 2, mas e os ductos, né, no geral. Assim. Então, voltando aqui, nessa submandibular, a gente vai ter os ácidos serosos, eles são, como fala? Eles estão juntos, assim, dessa forma, né? Em todas as lâminas que vocês verem. E os ácidos mucosos, aqui no caso. Os ductos intercalados, que são a subdivisão do intralobular. Os ductos estriados. Aqui a gente tem vários, ó. Aqui. Isso tudo é ducto. E o ducto interlobular, que é o maiorzão de todos, né? Já é aquele macete que eu falei. Se é grande, é interlobular. Não precisa nem de vocês pensar 2 vezes. Certo? Alguma dúvida nessa glândula? Débora, ele é estriado quando ele for bem redondinho? Então, isso varia muito do corte da lâmina. Então, pode ser que eles, normalmente, nas lâminas que vocês vão ver, eles vão estar mais certinhos, assim, tá vendo? Por conta do epitélio deles. Porque, olha, esse aqui intercalar não, estriado, ele tá mais apertadinho. E o intercalar, ele tá mais redondinho. Diferente da outra lâmina da parótida que eu mostrei para vocês, que o estriado tava mais redondinho e o intercalar estava mais apertadinho. Ele estava, no caso, num corte longitudinal. Então, é o que a gente está vendo aqui. Aqui, ó, ele está num corte transversal. Então, é como se tivesse pegado um fio e partido o fio no meio. E aqui, ó, ele está num corte longitudinal. Longitudinal. Que é como se tivesse pegado um fio e partido ele de lado. Então, isso varia de acordo com o corte. A forma, realmente, para vocês... Para vocês identificarem, Entendi, pelo epitélio deles mesmo, né? No caso do estriado, o epitélio vai ser colunar, e no caso do intercalado, o epitélio vai ser cuboide. Certo? Travei de novo? Travou não. Pode repetir a diferença de novo, por favor? Oi? Repetir a diferença dos dois de novo? Sim. O estriado, no caso, ele vai ter... Vocês vão diferenciar pelo epitélio. O epitélio do estriado vai ser um epitélio colunar, e o epitélio do intercalar vai ser um epitélio cuboide. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o estriado. Olha como é que o epitélio dele parece uma colunazinha. Comparado com o intercalar, que já é mais redondinho, tá vendo? Não é, tipo, alongadozinho, entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Alguma dúvida, gente?
Tá certo. Então, vamos para a próxima, que é a sublingual. Acho que essa aqui tá melhor. Então, mesma coisa, só que a diferença é que a sublingual ela vai ser predominantemente mucosa, né? Então, ela vai ter esses ácidos mais clarinhos de forma predominante. Então, a gente tem aqui os ácidos mucosos, que é a mesma estrutura das outras lâminas. Por isso que é uma coisa que eu estava comentando com os meninos na sexta. Eu acho, gente, que ela pode... Eu não tô falando que ela não vai cobrar, porque ela pode cobrar, sim. Ela é professora, ela pode fazer o que ela quiser. Mas eu acho muito difícil ela pedir para vocês diferenciarem as glândulas. Tipo assim, muito difícil. Porque é difícil até para a gente, que é monitor, ou para elas que são professoras, porque a estrutura é basicamente a mesma. O que diferencia é justamente a quantidade de ácidos mucosos comparada com ácidos serosos. Então, por exemplo, aqui na sublingual, a gente vai ter mais ácido mucoso do que ácido seroso. Diferente da parótida, que a gente vai ter mais ácido seroso do que mucoso. Entendeu? Então, eu acho, assim, bem difícil ela pedir para vocês diferenciarem as glândulas. Eu acho que é mais provável elas pedirem para vocês diferenciarem os ácidos e os ductos. Por isso que eu estou focando bastante nisso. Tá? Ô, Débora, Oi? o nome da glândula é túbula acinosa, seromucosa? Como é que funciona essa nomenclatura aí? Como assim? Não entendi. Quando é seroso e mucoso, como é que fica a nomenclatura? Só eu me perdi aqui. Então, no caso, essa é a sublingual. Então, seria glândula sublingual mucosa. Tipo isso, assim que você fala? Porque ela não é mucosa e serosa? Então, você fala em questão de... Nomenclatura. Isso, nomenclatura. Às vezes ela pode Se pedir ela na é prova. túbulo, acinosa, seromucosa, predominantemente mucosa. Não, no caso, a sublingual, você tá falando? Pode ser, só como exemplo. Eu acho que ela não é tubulacinosa. Eu realmente não vou saber te responder isso. Eu tô meio confusa. Você não sabe, não dá pé na prova, então. Né? Eu acredito que não. Assim, não confio muito nisso. Dá uma pegada nos slides dela, porque isso realmente eu não lembro. Então, beleza. Valeu. Gente, sendo bem sincero com vocês, esse primeiro PL é o que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Os outros eu sei um pouco melhor, mas esses primeiros PLs eu confesso que eu, apesar de ter estudado, eu ainda tenho um pouco de dificuldade neles de explicar. Mas o que eu acho que, igual eu falei, o que vocês têm que primeiramente saber é essa questão dos ácidos e dos ductos. Eu acho que, assim, principalmente para a prova prática, é o mais importante. Tá bom? Mas, assim, não deixem de saber isso também. Deem uma pesquisada no Junqueira e nos slides da professora. Tá bom? Desculpa aí, realmente não sei. Licença, no slide da Luciana, a submandibular e a sublingual tá tubulacinosa composta, e a única diferença que tá colocando na sublingual é que ela é predominantemente mucosa. Ah, entendi. Entendi. Pegou aí? Não sei quem tinha perguntado, eu não tô conseguindo ver. Deu certo, peguei aqui. Viu? Então, tá bom, então. Então, já falei das 3 glândulas e da língua. Alguém tem alguma dúvida nesse primeiro PL? Ok, vamos passar para o próximo, então. O próximo, eu acho que é o de esôfago, que ela tinha deixado os outros para depois. Então, vamos para a lâmina de esôfago. Aqui, está bonitinho. Então, gente, igual eu tinha falado na língua, o que vocês têm que... É importante vocês verem que é o epitélio, que vai ter, é igual da língua, né? Tirando perto das papilas filiformes que tem a queratina, mas aqui não tem queratina, então vai ser estratificado escamoso e não queratinizado. O que mais? Estratificado escamoso, foi mal, gente. Estratificado pavimentoso, não queratinizado, falei errado. Então, o que vocês têm que ver? O epitélio, ele tá aqui, em cima. Assim que meu negócio focar, vocês vão conseguir ver. Mas enfim, né? A internet não tá cooperando.
Então, gente, não tá querendo carregar o trem aqui. Tá chovendo aqui em casa. Eu peço desculpa pra vocês, de verdade. Mas o que vocês têm que ver? Vou tentar mostrar assim mesmo. Aqui carregou um pouquinho. Bem pouquinho. Desfocou de novo. Enfim, o que vocês têm que ver? Vocês têm que ver a mucosa espessa, sem nenhuma invaginação, né, no caso, né? Vocês têm que ver também a lâmina própria e a muscular da mucosa. Então, aqui, ó, uma forma assim para vocês delimitarem na mente de vocês é visualizando a muscular da mucosa. Geralmente, a muscular da mucosa ela é mais... não é proeminente, mas ela vai ser melhor vista do que a lâmina própria, no caso. Né? Então, aqui, ó, a gente tem a muscular da mucosa, a mucosa e a lâmina própria logo embaixo, tecido conjuntivo para sustentar a mucosa. Então, recapitulando, mucosa, lâmina própria, muscular da mucosa. Abaixo da muscular da mucosa, a gente vai ter uma camada grande de submucosa, né? Essa aqui não tá muito boa. Eu vou tentar trocar de lâmina, gente, eu tô ficando irritada. Vamos ver se essa carrega. Não carrega. Não carrega. Aqui. Enfim, né? Mucosa, lâmina própria, muscular da mucosa. Aí logo embaixo a gente vai ter a submucosa. O que é importante vocês verem na submucosa? As questões das glândulas esofágicas. Então, a gente vai ter glândulas mucosas no esôfago que vão ajudar para a passagem do alimento ali, né? Então, acho que focou um pouco. Não tá ajudando, gente, desculpa. Então, logo depois, abaixo da submucosa que contém as glândulas, a gente vai ter a muscular externa. Não sei se a Luciana pediu já para diferenciar as camadas da muscular externa. A Aline pediu só nos últimos PLs. Alguém sabe me falar se a Luciana já pediu nesse? Pediu o quê? Para diferenciar as camadas da muscular. Ou ela só falou muscular externa? Vixe, lembro não. Mas enfim, né? Por via das dúvidas, eu vou falar. A gente tem a muscular interna e a muscular... As duas juntas, para vocês não confundirem. As duas juntas são muscular externa. Mas a gente tem a subdivisão dentro delas. Então, essa mais externa aqui é a circular. Ou ela pode ser chamada também de muscular interna. Então, a mais interna é a circular. E a mais externa que a gente tem é a longitudinal. Então, a interna circular, a externa longitudinal. No caso, eu estou falando isso porque a Aline, ela só pediu para diferenciar isso nas 3 últimas lâminas de intestino. Ela não tinha pedido nem no esôfago, nem no estômago. Nem no esôfago, nem no estômago para diferenciar essa camada. Mas, assim, por via das dúvidas, eu vou falar. Então... Só um minutinho, gente. Então, é isso que vocês têm que saber aqui. Deu uma carregada, mas eu queria um zoom maior para mostrar para vocês as glândulas, né? Mas na hora que eu dou um zoom, ela desfoca toda. A mucosa é o rosto inteiro ou não? Então, a mucosa, ela tá aqui embaixo. Ah, tá. Eu acredito, né? Mas, assim, realmente teria que ter um aumento maior para eu saber, mas eu não tô conseguindo aumentar. Mas vocês têm que saber a estrutura básica, assim, não só da lâmina do esôfago, mas de todas as lâminas do trato gastrointestinal. Então, a gente vai ter mucosa, tem algumas variações. Por exemplo, no intestino grosso, acho que no intestino grosso mesmo. Em algum dos intestinos, a gente não tem lâmina própria, eu acho. Ou é submucosa. Enfim, eu vou dar uma olhada na hora que eu for falar aqui. Mas vocês têm que saber essa estrutura básica, que é o epitélio, né? Que vai fazer parte da mucosa, junto com a lâmina própria muscular da mucosa, a submucosa e a muscular externa. E aí, dentro dessa estrutura maior, a gente tem modificações de acordo com a parte do órgão, né, também, porque a gente vai ter modificações no próprio estômago. Mas, enfim, do esôfago, o que vocês têm que saber é isso. Alguém tem alguma dúvida? Eu peço desculpas de novo por não estar conseguindo mostrar. Gente, aqui em casa está chovendo muito. Então, assim, a internet não ajuda muito. Tem uma das lâminas lá da histologia que mostra a diferença do estômago para o esôfago, não tem, não? Isso, é
junção gastroesofágica, eu vou mostrar para vocês aqui também, é bom para vocês conseguirem diferenciar o estômago do esôfago. É uma coisa que, assim, a lâmina da faculdade, gente, tá infinitamente mais bonita. Infinitamente mais bonita. Eu cheguei a mandar no grupo, se vocês quiserem eu posso mandar de novo, caso alguém não tenha visto. Mas, assim, a lâmina da faculdade tá muito melhor para vocês. A do esôfago, no caso. Tá dando para ver as glândulas esofágicas, assim, direitinho, branquinhas, mucosas. Então, assim, essa do Histology, ela tá boa, mas ela da faculdade tá melhor, por incrível que pareça. Então, aqui, o que a gente vai ter? A junção entre o esôfago e a região cárdica do estômago. Então, a gente tem aqui, desse lado, o esôfago e desse lado o estômago. Como que vocês vão diferenciar isso? Pela mucosa. E também, aqui no caso não tá dando para ver bem, mas na lâmina, de novo eu falo, na lâmina da faculdade, tá dando muito bem para ver justamente por conta da presença e da ausência das glândulas. Então tem uma mudança muito brusca, tanto do esôfago para o estômago em relação à mucosa e em relação às glândulas, que no caso estariam mais aqui assim, aqui já é a muscular. Então, no estômago, a gente vai ter um epitélio simples colunar e a gente vai ter a presença de fossetas e glândulas gástricas. Então, essas glândulas gástricas e fossetas, elas vão se diferenciar de acordo com a região do estômago, que vai ser o que vai facilitar para a diferenciação de vocês. Eu vou mostrar estômago por estômago, né? A lâmina de cada estômago, para vocês terem uma noção maior. Mas, enfim, o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado do esôfago e o epitélio simples colunar do estômago, com a presença de glândulas, aqui no caso, cárdicas e as fossetas cárdicas. O que é que vocês têm que guardar dessa região para vocês? Nessa aqui não tá muito ok de ver. Mas na região cárdica do estômago, a gente vai ter a camada de glândulas cárdicas menor e a camada de fossetas mais curtas também. Mas, assim, isso é uma classificação que vocês têm que saber, mas para vocês saberem essa classificação, vocês têm que ter um parâmetro também. Então, vocês têm que conhecer as outras lâminas para vocês saberem o que é curta e o que é longa. Então, eu vou responder as lâminas. Vou mandar de novo, na verdade, eu acho que é mais fácil. Lá no grupo, para vocês olharem. Porque essa lâmina aqui, gente, não tá boa. E eu tô ficando irritada com esse Histology Guide. Para vocês verem de verdade. Oi, pode falar. Para diferenciar, pelo menos eu faço assim, eu procuro a glândula esofágica, né? Tipo assim, Sim. No caso, você fala a esofágica na junção aqui, né? Isso. Não, sim, é realmente isso que vocês têm que fazer. Eu mandei de novo a de esôfago e estômago lá no grupo para vocês verem, porque essa aqui tá muito ruim, gente. Realmente não tá muito legal para vocês verem, mas o que vocês têm que ver? Novamente, eu repito, a diferença de mucosa e a presença e a ausência de glândulas. Então, aqui a gente não vai ter as glândulas esofágicas mucosas, que são aquelas glândulas branquinhas, bonitinhas, redondinhas, os ácinozinhos. E aqui a gente vai ter a presença das glândulas cárdicas, que vão estar mais curtas. E as fossetas, que também são curtas. Aí a gente tem a estrutura primária, que eu tinha falado com vocês aquela hora, né? Que é a lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa e muscular externa. Tá bom? Débora. Oi? Onde que tá a glândula esofágica nessa lâmina que você tá mostrando? Então, por isso que eu mandei para vocês a imagem lá no grupo, porque eu realmente não tô conseguindo enxergar elas aqui. Não sei se foi questão de corte, não sei o que rolou aqui, mas eu não tô conseguindo enxergar. Eu mandei lá no grupo, dá uma olhadinha lá para você ver como é que elas são bem características mesmo aqui. Eu não sei se foi questão do esôfago tá mais curtinho, porque eu tô vendo muito mais a muscular do que as glândulas em si. Não sei se talvez, igual eu falei, essa questão minha internet voltou. Da minha internet tá meio ruim, né? Eu não tava conseguindo ver direito, mas realmente, isso aqui, gente, com certeza, isso aqui é músculo. Tipo assim, não tem condição disso aqui ser glândula.
E isso aqui também tá com muita cara de tecido conjuntivo, não tem condição de ser glândula. Então, por isso que eu realmente tô achando que nessa aqui não tem. Mas dá uma olhadinha na que eu mandei. Eu mandei novamente no grupo lá agora. Eu vou mandar ela sem esses escritos para vocês conseguirem ver melhor ainda. Para vocês verem como é que elas são bem características. Aí, ó, o Rafael mandou também lá no grupo. Essa, Rafael, tá bem boa também, mas olha essa que eu mandei, como é que a camada de glândulas, ela tá, tipo, inteira na submucosa. Ela tá, assim, bem, bem certinho. Certo? Alguma dúvida, gente, da junção gastroesofágica? Não? Então, vamos passar para... Eu já falei um pouco da cárdia, né? Para vocês. O que vocês têm que saber da cárdia? Novamente, eu reforço. É a camada mucosa com a presença de epitélio simples colunar, fossetas gástricas curtas, a camada de glândulas cárdicas curtas, a muscular da mucosa, a submucosa de tecido conjuntivo e a camada muscular externa. Igual eu falei e repito de novo, vocês têm que ter um parâmetro para vocês saberem o que é curto e o que é longo. Eu realmente não estou gostando dessa lâmina, gente. Meu Deus do céu. Não está legal. Mas deem uma olhada nas que eu mandei no grupo, elas estão perfeitas e é o que vai cair na prova de vocês. Então, não se baseiem muito por isso aqui, tá? Sei que é difícil eu falar isso, mas é o que a gente tem, né? Alguma dúvida, gente, na região cárdica? Não? Passando para a próxima. A região fúndica e do corpo, né? A estrutura é a mesma, então, lá na faculdade é a mesma lâmina. Então, assim, vocês têm que saber que é igual. A gente tem, então, diferentemente da região cárdica, as glândulas estomacais aqui, elas são mais longas, ó. Depois vocês comparem com essa lâmina aqui, tá boa. Com a que eu mandei lá no grupo, para vocês verem a diferença das glândulas da cárdia para essas glândulas do fundo /corpo. Né? Como é que elas são mais longas, mais desenvolvidas. Então, elas vêm daqui, ó, aqui no caso, elas vêm daqui até aqui em cima. Aqui em cima a gente tem as fossetas, que igualmente na cárdia, elas são curtas, né? Então, tanto na cárdia quanto no fundo /corpo, a gente vai ter fossetas curtas e a forma que vocês vão diferenciar é justamente pelas glândulas mais longas. Tá certo? Aí a estrutura embaixo é a mesma, lâmina própria, muscular da mucosa, submucosa e muscular externa. Então, aqui, muscular externa, submucosa, muscular da mucosa. Lembrando que essas glândulas aqui, elas estão na lâmina própria. Então, isso aqui tudo é lâmina própria. E aqui em cima a gente tem o epitélio. Certo? Alguma dúvida na região fúndica /corpo, né? Nada? Vamos para a próxima. Região pilórica é aqui que eu posso, assim, né? Entre aspas, é aqui que tem as... Não entre aspas, né? Realmente, ela tem as fossetas maiores. Então, aqui, ó, o corte aqui não ajudou, mas as fossetas, elas vêm até aqui, ó. Algumas vêm até mais embaixo ainda. Justamente, isso aqui é o corte, no caso, né? Então, vocês têm que lembrar... Outra coisa também que é importante vocês lembrarem é que o órgão, ele é tridimensional. Então, o corte, ele varia justamente por causa disso. O órgão, ele é 3D, né? Então, assim, às vezes você corta em uma direção, você pega uma coisa e não pega outra. Entendeu? Então, as fossetas longas, as glândulas curtas aqui embaixo. Eu falei que você quer fazer isso aqui é glândula, foi mal. Isso aqui, então, é glândula. Isso aqui tudo. Isso aqui não é glândula, não. Isso aqui é fosseta. Isso aqui é glândula. Mas isso aqui é fosseta. Daqui até aqui em cima é fosseta. Então, a gente tem as glândulas curtas e as fossetas longas. Certo? A estrutura também, primariamente, é a mesma. Muscular externa, submucosa, muscular da mucosa, lâmina própria e o epitélio. Alguma dúvida? Tem alguma coisa Então é o contrário, né?
A parte de cima é fosseta e glândula longa. A parte de baixo é glândula curta e fosseta longa. Peraí, repete pra mim. Vai, fala o Confundi. primeiro. Fala da região cárdica. Que é a parte superior do estômago, né? Isso. Mas você tem Então você vai não, na ser- prova você não pode colocar superior, não. Você tem que colocar cárdica, fundo do corpo e pilórica. Que bosta. Tá. Eu vou escrever Vai no chat. ter... Peraí. Ó, então, a gente tem a região cárdica. Região fúndica barra corpo e região pilórica. Tem que saber por esses nomes. Isso é importante, vocês saberem. Isso vocês veem, acho que em anatomia também. Cárdia, corpo e fundo e piloro. Mas qual era a sua dúvida? Pode falar. Desculpa. Tá, a parte da cardia, fundo e corpo, né? Vai ser fosseta, ou seja, pequenininha e glândula longa. E já a parte do piloro vai ser fosseta longa e glândula curta. O contrário, uma da outra. Isso, só que você falou aí no caso o fundo barra corpo e o piloro. No caso do primeiro, da cárdia, tanto as fossetas quanto as glândulas, elas são curtas. No fundo do corpo, as fossetas são curtas e as glândulas longas, e no piloro, as glândulas são curtas e as fossetas são longas. Foi isso que eu falei. É porque você não falou do primeiro. Ah, tá, desculpa. Tudo bem, relaxa. Mais alguma dúvida, gente? Ok. Então, vamos para a próxima. Então, do PL2 a gente já falou tudo, né? Vamos para o PL3, que é pâncreas, fígado e vesícula. Então, isso não tá. Pâncreas eu acho que não tá aqui. Pâncreas tá aqui. Então, o pâncreas, eu acho que esse aqui é o melhor para ver. O pâncreas é bem assim, tranquilo. Vocês não têm que saber muita coisa. Vocês têm que saber que ele... vocês têm, assim, né? Para a prova teórica, eu acho que vocês têm que saber um pouco mais de coisa. Mas para a prova prática, o que vocês têm que saber? A cápsula de tecido conjuntivo. Saber que a gente tem lóbulos no fígado. Por mais difícil que seja de identificá-los, a gente tem os lóbulos no fígado. Eles vão ser divididos justamente por essa camada de tecido conjuntivo que forma a cápsula e vai entremear o parênquima. Então, ó, aqui, ó, a gente tem a cápsula de tecido conjuntivo. Tá vendo que ele vai entremeando o parênquima? E vai formando esses lóbulos de formato irregular. Então, tipo assim, não tem como você falar que tá dentro de um lóbulo. Esse aqui tá mais delimitadinho. Mas, por exemplo, aqui, não tem como você falar, tipo assim, se isso aqui é um lóbulo, se isso aqui é um lóbulo. Tipo, não tem como, entendeu? Porque os lóbulos, eles são irregulares, diferente do fígado, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem esse tecido conjuntivo, que vai entrar para dentro do parênquima e formar esses lóbulos irregulares. E aí, a gente chega no parênquima. O que vocês têm que ver no parênquima do fígado? As ilhotas de Langerhans, que são essa estrutura aqui. Agora meu computador foi legal comigo. Elas têm essa coloração diferente. Tá vendo? Então, a gente tem as ilhotas. E fora, o que não é ilhota, gente, é ácino seroso. Então, se não é mucosa, é ácino seroso. Eu acho que é ácino seroso mesmo, gente. Me corrijam se eu estiver errado. Então, o que não é mucosa é ácino. Então, se isso aqui não é mucosa... Ih, foi mal. O que não é ilhota é ácino. Então, isso aqui é uma ilhota e isso aqui é ácino. É importante vocês saberem o que é a ilhota secreta. Então, ela vai sintetizar o glucagon, insulina e somatostatina. O glucagon pelas células A, a insulina pelas células B e a somatostatina pelas células D. Não dá para vocês diferenciarem essas células nas colorações que a gente tem, tanto aqui no Histology Guide, eu acho. No Histology Guide, no caso, mas lá na faculdade não tem lâmina que dá para diferenciar
essas células, mas o que é importante vocês saberem em questão de dentro da ilhota e nos ácidos, no caso, é que dentro da ilhota a gente tem vaso sanguíneo. E a gente não tem ducto dentro da ilhota, tipo, no caso, os ductos intralobulares e os interlobulares. A gente não tem isso dentro da ilhota. A gente tem isso nos ácidos. Então, aqui dentro, isso tudo vermelhinho que vocês estão vendo aqui, como fala? Capilar. Então, aqui, tá até mais bonitinho, tá vendo? Isso tudo aqui é capilar dentro da ilhota. Aqui fora, a gente vai ter ducto. Eu vou procurar, deixa eu ver se aqui aparece. Aí, Débora, Oi, essa glândula ela vai ser glândula tubuloacinosa serosa, basicamente? Serosa não, é mucosa. Foi mal. Viajei. Sorry. Tudo bem. Então, o que vocês têm que ver é isso. E vocês têm que ver também, eu tô tentando procurar aqui, não tô achando. Um ducto bonitinho. Deixa eu ver se na outra tem. Isso aqui tá com cara de vaso, isso aqui não tá com cara de ducto. Essa coloração tá estranha. Mas enfim, lá no grupo eu também mandei imagem de pâncreas com ducto. Eu acho. Pâncreas com ducto. Eu acredito que eu mandei lá no grupo também, é importante vocês verem. Mas, assim, não tem muita diferença no caso dos ductos da parótida e da sublingual e da submandibular, não. É a mesma coisa. Ducto intralobular se divide em estriado e intercalar, e o ducto interlobular. Isso, eu falei isso. É importante vocês verem isso também, tá bom? Alguma dúvida, gente, em pâncreas? Não? Ok. Então, passando para o fígado. Gente, eu tenho uma coisa com essa... Cadê ela, gente? Eu tenho uma coisa com essa lâmina de fígado, eu acho ela a coisa mais linda do mundo. Se eu achar ela, né? Achei aqui. Eita, essa. A lá da faculdade é mais bonita ainda, mas essa serve também. A gente vai ter, então, os lóbulos bem definidinhos, com formato hexagonal, em cada... das 6 pontas, né, do hexágono, a gente vai ter a tríade portal, composta pela veia porta, artéria hepática e ducto biliar. E no centro a gente vai ter a veia central. É importante vocês verem também os cordões de hepatócitos. E o que mais? Que vocês têm que enxergar. Vocês têm que enxergar isso, eu acho, né? Então, mostrando para vocês. Aqui a gente tem a veia central. Fora da veia central, a gente tem os cordões de hepatócitos. Então, se a gente der um zoom, vocês vão ver que eles têm essa conformação mais de cordão mesmo, parece, tipo assim, literalmente um tanto de corda enrolada. E aí, entre esses cordões, a gente vai ter os sinusoides, que vão levar o sangue para a veia central, vindo da porta, se eu não me engano. Ou é da hepática, enfim. Aqui na tríade portal, deixa eu ver se essa tá melhor. Acho que essa aqui dá para ver. A maior que a gente vai ter é a veia. Então, essa aqui é a veia porta. A segunda maior, assim, seria a artéria hepática. E a menorzinha de todas é o ducto. Certo? Aqui, se eu não me engano, acho que aqui a gente tem duas, ó. A gente tem uma tríade portal aqui e outra aqui embaixo que está mais cortada mesmo, cortada pelo corte. Que o corte não ficou muito bom. Mas o que é de importante para vocês saberem dessa veia é isso. A presença dos sinusoides, os cordões hepáticos, a veia central, a tríade portal com os seus componentes. No caso, a veia portal, artéria hepática e ducto biliar. Certo? Alguma dúvida, gente, em fígado? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Certo. Vesícula. Eita. Vesícula. Aqui.
Gente, a vesícula, eu acho que essa aqui, deixa eu ver se essa aqui tá. Acho que essa não tá. Mas enfim, né? Eu ia falar que a vesícula, ela é um órgão anexo, né? Assim, ele é um órgão bem próximo do fígado. Então, em algumas lâminas, inclusive na que eu mandei no grupo também, logo abaixo aqui, a gente consegue ver o fígado. Então, é importante vocês saberem isso para vocês não confundirem o fígado com uma muscular externa da vida, entendeu? Mas o que vocês têm que ver aqui? A gente vai dando um aumento maior. Vocês têm que ver a mucosa, que vai se projetar para o lúmen. Então, ó, isso aqui tudo é a mucosa, ó. Isso aqui não é mucosa, mas isso aqui, ó, essa parte aqui é mucosa, toda se projetando para o lúmen. Vocês têm que ver logo abaixo não, né? Na mucosa, o epitélio dela, que também é simples colunar, a partir, gente, do esôfago, a maioria do epitélio que a gente vai ter ali é o epitélio simples colunar. É importante vocês lembrarem que a partir do esôfago, acho que desde o esôfago, na verdade, os órgãos eles são meio que contínuos uns com os outros. Então, a gente vai ter o esôfago, a gente logo vai ter o estômago, aí logo a gente vai ter o intestino, né? Delgado, com o duodeno, o íleo e o... Não vou lembrar outro nome, mas o outro. E o intestino grosso. Então, os órgãos, eles são todos conectados entre si. Tirando, no caso, o fígado, né? A vesícula e o pâncreas, que eu acabei de mostrar para vocês, mas que são órgãos anexos e que vão estar ali próximos. Então, no caso, a vesícula vai ter o mesmo epitélio. Então, epitélio simples colunar. É importante vocês verem. Acho que a diferença maior daqui para o intestino grosso, por exemplo, daqui não, né? Por exemplo, do estômago, que também tem o epitélio simples colunar. Para o intestino, por exemplo, no caso, são a presença de microvelocidades, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, aqui a gente tem o epitélio simples colunar, a mucosa se projetando para o lúmen, já falei, e logo aqui abaixo a gente vai ter a lâmina própria. Essa lâmina que eu tinha falado com vocês. A estrutura, gente, das lâminas no geral, ela vai ser a mesma. A diferença maior é justamente aqui na vesícula, que a gente não tem submucosa. Então, a gente tem a mucosa composta pelo epitélio, pela lâmina própria e pela muscular da mucosa, que está bem fininha aqui, quase não está dando para ver. E logo embaixo a gente já tem a muscular. Então, assim, mentira, gente. Essa lâmina não tem nem muscular, eu acho. Ela vai direto para a muscular da mucosa. Então, isso aqui já é tudo muscular da mucosa. E aqui já é adventícia, né? Serosa. Então, assim, é importante vocês saberem disso. Ela não vai ter submucosa. E nem muscular externa. Tá bom? Alguém me corrige se eu tô falando errado. Acho que eu tô falando certo, não tô, gente? Ok, quem cala consente. Vamos para a próxima, então. Alguém tem alguma dúvida nessa, gente? Tem alguma coisa no chat? Essa é lâmina de quê mesmo? Essa lâmina... Pode falar. Não vou chutar. Não, pode falar. É porque eu não estava aqui escutando. Ah, você quer que eu repita? Se puder também. Não, tranquilo, com certeza. Essa lâmina é de vesícula. A gente vai ter a mucosa se projetando para o lúmen. E aí, logo embaixo, a gente vai... logo embaixo, não. Na própria mucosa, a gente vai ter o epitélio simples colunar. Embaixo do epitélio simples colunar, a gente tem a lâmina própria. E aqui embaixo, a gente já tem a muscular da mucosa. A gente não tem submucosa nessa lâmina. E aí, logo embaixo, a gente tem a adventícia, né, serosa. Certo? Ah, tá. Beleza. Você falou que não tem submucosa e também Isso. Não tem o que mais? Muscular, a muscular externa, né? Eu acredito que não tem. Pelo menos nessa lâmina que não tem. Ah, tá. Obrigada. Vai direto para... Essa aqui já é a muscular. Essa aqui é a muscular da mucosa. Então, a gente tem o epitélio, a lâmina própria e a muscular da mucosa. E a adventícia. Beleza. Certo? Então, gente, de vesícula, eu acho que é isso. De acordo com as minhas anotações aqui, é isso. Saindo de vesícula, a gente vai para intestino.
eu achar aqui. Cadê? Isso aqui tá bom. Então, gente, no intestino, o intestino ele vai se dividir em duodeno, jejuno, o intestino delgado, no caso. Duodeno, jejuno e íleo. E aí, logo abaixo, a gente tem o intestino grosso. A estrutura é a mesma. Então, a gente vai ter mucosa, submucosa, muscular externa. A mucosa, nesse caso aqui, o epitélio dela, ele não vai ter aquelas fossetas, ele vai ter vilosidades. Então, eita. A gente vai ter vilosidades aqui. Elas, tá vendo? São essas entrâncias aqui, essas invaginações na mucosa. Então, a gente tem essa estrutura no intestino todo. Com exceção do intestino grosso, a gente não vai ter vilosidades, no caso. Então, a gente tem essas vilosidades aqui. Essa lâmina aqui está com bastante secreção. Isso aqui tudo é secreção das células caliciformes. É importante vocês identificarem essas células na mucosa. Então, a gente vai ter as células caliciformes e os enterócitos, né? Aqui tem muita secreção, não tá dando para ver as microvilosidadezinhas dos enterócitos, mas é bom também vocês saberem que os enterócitos têm microvilosidades. Então, a gente vai ter aqui epitélio simples colunar, mesma coisa, com a presença de células caliciformes, que são essas branquinhas aqui, onde que eu estou passando o cursor, e os enterócitos. Então, é importante vocês saberem disso. Logo abaixo, na lâmina própria, a gente vai ter... Lâmina própria? Não, na submucosa, desculpa. A gente vai ter as criptas ou glândulas de Lieberkühn. Então, essa base toda aqui, ó, isso tudo aqui é criptas de Lieberkühn. Então, aqui em cima, a gente tem o epitélio simples colunar com as células caliciformes e os enterócitos. Logo embaixo, a gente já tem as glândulas ou criptas, né? Qualquer uma das duas nomenclaturas está correta. De Lieberkühn. E aí, logo abaixo, a gente tem um pedacinho aqui da muscular da mucosa. E aí, a gente tem a submucosa. A submucosa do duodeno, ela é toda cheia dessas glândulas mucosas aqui, que são as glândulas de Brunner. Então, é importante também vocês saberem essa nomenclatura aqui, as glândulas de Brunner. Logo abaixo, a gente tem a muscular externa. Então, vamos recapitular a estrutura do duodeno. A gente tem a muscular, que vem até aqui, composta pelo epitélio simples colunar, com enterócitos e células caliciformes e as glândulas de Lieberkühn. E a muscular da mucosa. Logo abaixo dessa muscular da mucosa, a gente vai ter a submucosa, composta pelas glândulas de Brunner, que vão secretar muco alcalino. Logo abaixo da submucosa, a gente vai ter a muscular externa. Uma coisa que... Mas eu acho que essa aqui não dá para ver. Mas é uma coisa... Aqui dá para ver. Uma coisa que é importante para vocês verem. Entre as musculares é o plexo de Auerbach. Ele vai inervar o intestino no geral. A gente vai ter isso em todo o intestino. Na próxima lâmina eu vou mostrar para vocês também, porque na submucosa a gente também tem um plexo, que é o plexo de Meissner. Vou mostrar para vocês na próxima lâmina. É importante vocês saberem que no duodeno não dá para ver ele, justamente pela presença das glândulas de Brunner, que não vão permitir essa visualização. Aqui na muscular, a gente vai ter aquela divisão que eu falei com vocês lá na primeira lâmina, que era importante. A divisão entre muscular interna e muscular externa. Toda ela é muscular externa. Mas aqui a gente vai ter a muscular interna, a muscular externa. E a interna, no caso, ela é circular e a externa é longitudinal. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Você falou que não dá para ver o quê mesmo? O plexo de Meissner. A gente vai conseguir ver ele na próxima lâmina. Aqui justamente por conta de ter as glândulas de Brunner, né? Que não vai dar para ver. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não, está tranquilo. Tá bom. Então, vamos para jejuno / íleo, né? Vou mostrar os dois aqui, mas a estrutura é a mesma. O que vai diferenciar uma da outra é que no íleo a gente vai ter as placas de Peyer. Vou mostrar para vocês também. Então, a estrutura é a mesma. A diferença é que aqui a gente não vai ter as glândulas de Brunner.
E as vilosidades, elas são mais longas. Então, recapitulando essa estrutura que eu tinha dito, a gente vai ter a mucosa, composta por essas vilosidades, né? Os enterócitos e as células caliciformes. Logo aqui abaixo, a gente vai ter as criptas barra glândulas de Lieberkühn. Aí a gente tem a muscular da mucosa, a submucosa, que tem o plexo de Meissner, vou mostrar para vocês, e a muscular, que vai se dividir em muscular externa no total, no caso, que se divide em interna e externa, sendo a interna circular e a externa longitudinal. Então, vamos lá, plexo de Meissner. Isso aqui, ó, é o plexo de Meissner. Ele é bem pequenininho, bem sutil, mas assim, gente, uma coisa que eu falo sempre que eu dou monitoria. Não esperem que as professoras, tanto a Aline quanto a Luciana, vão cobrar uma coisa, tipo assim, extremamente difícil, tipo assim, que vocês não vão conseguir enxergar na prova, sabe? Tudo que elas colocarem na prova prática vai ser tipo assim, muito, não é na cara, mas que tipo assim, elas não vão dificultar, sabe? Elas não vão pegar tipo a pior lâmina com o pior plexo, com o pior isso, tipo assim, elas vão ter que sempre procurar as melhores lâminas com melhor visualização para vocês, tá bom? Então, o plexo de Meissner, ele é mais dificinho de vocês, tipo assim, pegar na lâmina e procurar. Mas na prova, com certeza, se ela cobrar isso na prova, ela vai colocar de uma forma que dê para vocês enxergarem, tá? Mas, então, aqui a gente tem, no caso, o plexo de Meissner na submucosa e também o plexo de Auerbach, entre as camadas musculares, tá? Então, vamos recapitular de novo a estrutura. A gente vai ter a mucosa, composta pelas vilosidades, e o epitélio, que também é simples colunar, e vai conter enterócitos e células caliciformes. Logo abaixo, a gente vai ter as glândulas barra criptas de Lieberkühn. Abaixo dessas criptas barra glândulas de Lieberkühn, a gente vai ter a muscular da mucosa. Abaixo da muscular da mucosa, a gente vai ter a submucosa contendo o plexo de Meissner. Abaixo da submucosa, a gente vai ter a muscular, dividida em interna barra circular e externa barra longitudinal. E entre essas duas, a gente vai ter o plexo de Auerbach. Vou dar um aumentozinho aqui para vocês conseguirem ver. Essa tá muito bonitinha. Não sabia que tava bonitinha assim. Olha, gente, dá para ver as microvelocidades bem bonitinhas aqui, parece uma vassourinha. Aqui a gente vai ter as células caliciformes e os enterócitos. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer que eu mostre alguma coisa de novo? Certinho? Então, a placa de Peyer vai ter só no ilho, né? Isso, exato. Ela, assim, na verdade, ela vai ter em tudo, mas ela é melhor visualizada no ilho, entendeu? Aquele negócio parece uma coxinha? Isso, exatamente. Isso aí. Vou mostrar para vocês agora. Eu acho que nessa aqui ela não tá parecendo uma coxinha, mas lá na faculdade ela tá. Se aqui dá para ver, né, também, porque isso, as placas de Peyer, elas são aglomerados de tecido linfóide. Então, assim, tem gente que tem tecido linfóide, tem gente que não tem, assim. Tem gente que, não, todo mundo tem, mas tem gente que tem menos, entendeu? Então, aqui, ó. Aqui dá pra ver uma placa de Peyer. É isso aqui, tudo é uma placa de Peyer. Gente, a que tá lá na faculdade, a que eu mandei no grupo, tá muito mais bonitinha de ver. Aqui é uma placa de Peyer também. Tá vendo esse? Vocês vão ver isso muito melhor no próximo bloco, que é o febre. Que, assim, dá pra ver placa... Não é que dá pra ver, né? Mas vocês vão realmente entender a estrutura da placa de Peyer. Tá? É a estrutura daqui do ilho. É a mesma lá do jejuno, tanto que lá na faculdade a lâmina é a mesma. Então, lá na faculdade usa a mesma lâmina, tanto para jejuno quanto para ilho. Se eu não me engano, tem uma diferenciação acho que tem uma lâmina separada de jejuno, se eu não me engano, mas assim, a estrutura é a mesma. Vocês têm que ver a camada mucosa com os vilos, o epitélio simples colunar, contendo os enterócitos e as células caliciformes, as criptas barra glândulas de Lieberkühn, a muscular da mucosa, a submucosa contendo o plexo de Meissner, a muscular dividida em muscular interna e externa, barra muscular circular e longitudinal, e o plexo de Auerbach. Então, a estrutura é a mesma. Aqui também, mas isso, gente, eu estou falando por pura curiosidade de vocês. A gente vai ter também aplicais circulares. E vocês não precisam saber. Isso é quando, tipo assim, a submucosa, ela dobra se projetando para o lúmen. Então, isso aqui é um aplicais circulares.
Não sei se a Luciana comentou na aula, mas a Aline não falou disso na aula. Então, não acho que vocês têm que saber. Estou falando puramente por curiosidade. Mas, enfim, né? Plicais circulares, placas de Payer. Alguma dúvida, gente, em jejum no ilho? Débora, tá tranquilo, obrigada. Por nada. Vou agora só falar do intestino grosso. E a gente finaliza. Mas, assim, se alguém quiser sair, pode sair, gente. É de boa. Então, cólon, né? Intestino, é a mesma. Intestino grosso, né? É a mesma coisa. O que vocês têm que ver? A estrutura, gente, igual eu falei, vou repetir de novo. Falei isso acho que 1000 vezes, já vocês devem estar cansados de ouvir isso. A estrutura, gente, é a mesma em praticamente todo o trato gastrointestinal. A diferença é que aqui a gente não vai ter as vilosidades, a gente vai ter somente as microvilosidades por conta da presença dos enterócitos. Então, eu acho que essa aqui foi mal. Acho que essa aqui não dá para ver bonitinho igual aquela outra, mas a gente vai ter os enterócitos contendo microvilosidades, a gente não tem a presença de vilosidades, a gente tem também as células caliciformes, que aqui não tá dando, a gente não tá achando uma célula bonitinha para mostrar para vocês. Peraí, só um minutinho que alguém perguntou alguma coisa no grupo. Pronto, respondi. Aqui não tá dando para mostrar muito bem para vocês as células caliciformes, mas saibam que elas estão ali. A gente tem também aqui as criptas de Lieberkühn. Então, isso aqui tudo é cripta/glândula de Lieberkühn. Vocês podem achar com essas duas nomenclaturas. Muscular da mucosa, submucosa, contendo também o plexo de Meissner. A gente só não vai conseguir ver o plexo de Meissner, gente, lá naquela primeira lâmina de duodeno, justamente pela presença das glândulas de Brunner. Então, em todo o restante do intestino, a gente vai conseguir ver o plexo de Meissner e o plexo de Auerbach. Aqui a gente também tem o plexo de Auerbach bonitinho. Isso aqui tudo é plexo de Auerbach. Então, a estrutura, igual tá falando, é a mesma, né? Submucosa contendo o plexo de Meissner e a muscular externa é dividida em interna e externa, sendo a interna circular e a externa longitudinal, e entre as duas o plexo de Meissner. O que mais, gente? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, obrigada, Débora. Por nada. Alguém tem alguma dúvida, gente? Deixa eu parar de apresentar. Acho que não, muito obrigada, Débora. Por nada, gente. Eu peço desculpa de novo. Valeu, Débora. Obrigado, hein? Por nada. Não, Débora, todo mundo tem o direito de errar, você tá ajudando a gente demais, não se sinta culpada por causa disso, não. Você foi muito bem, Tá obrigada. tranquilo, gente. De nada. Coração. Ô, Débora, você falou que tem Oi. 4 papilas? Oi? Você falou que tem 4 papilas? A Luciana falou só de 3. 3? Deve ser por conta das lâminas que tem na faculdade, mas são 4, assim. A filiforme, circunvalada, folhada e... e fungiforme. Então, Nunca filiforme, ouvi falar dessa fungiforme... folhada aí. Oi? Nunca ouvi falar dessa folhada. Sério? Olha, tá no Junqueira e no Stolage. Às vezes é por conta das lâminas que tem na faculdade mesmo. Se não tem na lâmina, não tem na prova. Pronto. Basicamente isso. Entendeu? Basicamente isso. Certinho, então? Acho que tá. Mas é tranquilo. Você tem aula com a Luciana? Isso. A prova de vocês é amanhã, né? Infelizmente. Não, vai dar certo, relaxa. Igual eu falei, ela não vai cobrar nada muito exagerado, não. É muita lâmina. Então, acho que mais por isso ainda que ela não vai cobrar nada muito demais pra vocês. Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Tranquila. Vai dar tudo certo. Espero que sim. Valeu aí pela monitoria. Viu? Nada. Pode ser.